Alô pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo que entra em campo nessa quarta-feira para pegar o Bangu pelo Campeonato Carioca, jogo que o Flamengo terá ali à frente a Flaquides, como a gente vem chamando aí, esse time sub-20 com o reforço do Wallace. A gente vai trazer o provável time, tem também um destaque aí no banco de reservas que foi relacionado, tem também o goleiro Andreu, que já chegou ao Flamengo, já foi aprovado nos exames médicos, e ele deu uma entrevista sensacional. Andreu, sabe o seguinte, antes de mais nada, vou torcer muito pelo seu sucesso com a camisa do Flamengo, que história de vida bacana que você tem, e a gente vai falar aqui qual número de camisa ele vai pedir ao Flamengo em homenagem ao pai dele, que infelizmente já faleceu. A gente vai trazer mais informações sobre isso, e tem também uma carta na manga do Flamengo para tentar contratar Lucas Paquetá. Gente, a possibilidade é grande e a gente vai trazer que carta na manga é essa, que trunfo é esse que o Flamengo tem para conseguir a contratação de Lucas Paquetá. Tamo junto, vamos para as informações agora. Gente, eu vou começar falando do provável time do Flamengo. E como a fonte me passou que será o mesmo time que foi contra a Portuguesa, eu vou pegar a escalação do jogo contra a Portuguesa. Léo Nanete, Daniel Salles, Iago, que fez o gol de empate com a Portuguesa, João Vitor, Johnny, Lucas Vieira, Douglas Telles, Guilherme, Pablo, Joshua, Wallace. Lembrando que, embora na escalação o Douglas Telles tenha vindo na frente do Pablo, o Pablo é volante e o Douglas Telles ele atua como ponta direita. Então, esse é o time. Eu não acho nenhum absurdo o Bruno Pivetti repetir a equipe, porém, quem vai ser o grande destaque ou a grande novidade desse jogo é Rian Roberto. Ele estará no banco de reservas e eu espero que o Bruno Pivetti dê minutos ao Rian Roberto, porque eu sou um cara que acompanha a categoria de base e eu posso falar para vocês, o Rian Roberto tem uma qualidade absurda, um potencial muito grande. Óbvio que vários jogadores surgem com esse potencial em categoria de base e quando chegam ao elenco profissional acabam não indo muito bem. Mas eu acho que o Rian Roberto vale a pena você, torcedor, ficar de olho muito aberto no Rian Roberto, porque é um jogador que tem tudo para se destacar e ganhar minutos no elenco profissional em um futuro breve. Vamos agora falar do Andreu. Por falar nisso, o Gil Vicente, como a gente adiantou, já contratou o goleiro que vai substituir o Andreu lá na equipe portuguesa, o Lucão, jogador cria do Vasco, estava no Red Bull Bragantino e já chegou em Portugal, realizou exames e assinou o contrato com o Gil Vicente. O Gil Vicente contratou esse jogador após vender o Andreu ao Flamengo. Ele desembarcou ontem à noite aqui no Rio de Janeiro, já foi aprovado nos exames médicos, vai assinar o contrato válido por 4 temporadas e ele vai pedir, pessoal, o número 42 no Flamengo. E por que esse número? Porque é o número que ele sempre usou na carreira dele em homenagem ao pai dele, que faleceu justamente quando tinha 42 anos. Então ele utiliza o 42 em homenagem ao pai dele, que virou uma estrelinha, está no céu agora e com certeza está muito feliz com a trajetória do filho dele. E assim, embora o Andreu ele tenha anos de Botafogo, ficou 10 anos na categoria de base do Botafogo, tinha o Jefferson como sua referência, mas ele saiu muito cedo do Botafogo, com 20 anos, ele tinha 10 anos de clube e acabou sendo negociado justamente para o Gil Vicente, e muita gente imaginava que a família dele fosse botafoguense, e ele falou que não, que a família toda é torcedora do Flamengo. Este é um momento de muita felicidade e, sobretudo, marcante para mim. O Flamengo é o clube de muitos dos meus familiares, da minha mãe e do meu pai, que eram flamenguistas de coração. Fico muito feliz por regressar ao Brasil pelas portas do Flamengo, que é o maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo, declarou o goleiro que perdeu o pai em 2009 e a mãe em 2024. Que história sensacional do Andreu. E ele disse o seguinte: eu sempre soube que o desafio que iria encontrar era grande. Em Portugal competi com vários grandes jogadores que também eram grandes goleiros, entre outros que passavam no Gil Vicente. Vou para o Flamengo com a consciência tranquila, sabendo das minhas capacidades e respeitando sempre os meus companheiros. Queremos o mesmo no final de tudo. Desejamos que a nossa equipe vença sempre e atinja o sucesso. Para quem não sabe, o Andreu ele é nascido em Duque de Caxias, região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Ele tem 1,89 m e tinha contrato com o Gil Vicente até 2026 e ele foi contratado pelo Flamengo por 1,5 milhão de euros. E o Gil Vicente terá 10% de uma futura venda dele. Eu acho que é uma aposta, vale
aposta, porque é um custo muito baixo. Hoje, só de ele chegar ao aeroporto e falar como jogador do Flamengo, ele já está valendo pelo menos o dobro desse valor. É uma aposta, não acho hoje que é um jogador que vai botar sombra e medo em Rossi, não acho que seja isso, mas quem sabe com o passar do tempo ele não possa se tornar esse atleta. Mas independentemente de tudo, é um cara vencedor na vida e ele vai ter toda a minha torcida. Tomara que o Andrew seja muito feliz na vida pessoal e na vida profissional dele, porque é um cara, ó, bato palmas para pessoas como ele, que crescem na vida, que dão a volta por cima, enfrentam as dificuldades e estão aí performando, e hoje com certeza ele vai viver a sua maior experiência na carreira, pelo menos até o momento, e ele tem 24 anos. Tá, galera? Vamos agora falar de Lucas Paquetá, porque o Flamengo tem uma carta na manga para conseguir a contratação de Lucas Paquetá. O que acontece? A imprensa inglesa noticiou isso e eu confirmei. De fato, é assim mesmo que funciona. Se o West Ham ele for rebaixado, o salário do jogador cai em 50%. Mas não é só do Lucas Paquetá. Segundo a imprensa inglesa, e é verdade, isso é um contrato padrão no West Ham. Todo jogador que assina. O que me chama a atenção é que, por exemplo, o Tati Castellanos, jogador que o Flamengo tentou, o atacante que estava na Itália, na Lazio, ele foi para o West Ham agora. Imagina se o West Ham for rebaixado, o salário dele vai cair em 50%. E ele vai aceitar continuar lá? Como é que vai ser essa história toda? Imagina se o Flamengo tenta o Tati Castellanos novamente, mas dessa vez ele no West Ham. Mas enfim, sobre o Lucas Paquetá, o Flamengo tem essa carta na manga. E pelo que eu estou entendendo, conversando com as pessoas, o Flamengo está tentando deixar pelo menos tudo engatilhado para ter o atleta pelo menos no meio do ano, como aconteceu com o Jorginho, vocês vão se recordar. O Flamengo tentou ter o jogador no início do ano, não conseguiu, mas deixou tudo bem encaminhado para ter o jogador no meio do ano e não foi nenhum problema. E eu acho que não será nenhum problema esperar o Lucas Paquetá até o meio do ano. Uma coisa que pesa contra o Flamengo, o fato da equipe estar brigando contra o rebaixamento, ou seja, o Lucas Paquetá não vai forçar a barra para sair agora, até por uma forma de gratidão que ele tem com um clube que o abraçou no momento mais complicado da carreira dele, envolvendo extracampo, que foi aquela acusação, que ainda bem que ele provou que não estava envolvido nisso. Então não vejo o West Ham, de fato, liberando o Lucas Paquetá agora. Porém, o Lucas Paquetá ele pode ser vendido pelo West Ham ao Flamengo, na janela de transferência, até o dia 3 de março. Supondo que o West Ham caia bastante no campeonato inglês, mais ainda, né, o rendimento não seja muito bom, e lá em março, no começo de março, já comece a ver que o West Ham de fato será rebaixado. De repente, pode ajudar a vida do Flamengo e o West Ham acabar facilitando a vida do Flamengo. Se chegar ali no finzinho de fevereiro, eles entenderem, não tem mais jeito, seremos rebaixados, a nossa receita vai cair, a gente vai ter que cortar custos, chegou o momento de negociar o Lucas Paquetá. E de fato, essa janela do meio do ano será a última do West Ham para negociar o Lucas Paquetá com uma boa cifra, porque o contrato dele acaba no meio do ano que vem, ou seja, no fim de 2026 ele vai poder assinar um pré-contrato e sair de graça. O West Ham não vai querer perder o jogador de graça, ele vai querer fazer uma boa grana, mas eu acho que vai depender muito do desempenho do West Ham na Premier League. Então uma sugestão que eu vou dar para você, torcedor rubro-negro, comece a acompanhar a Premier League, comece a assistir aos jogos do West Ham e torça muito para o West Ham e muito mal, porque assim a vida do time inglês vai ficar mais difícil no ponto de vista financeiro e eles serão, entre aspas, obrigados a vender Lucas Paquetá. E aí a vida do Flamengo fica mais fácil. E aí, vai fazer isso? Eu já estou fazendo. Vou torcer muito contra o West Ham. Tamo junto, galera. Forte abraço e fui! É o seguinte, galera, vamos lá. Eu vou já começar com essa informação porque muita gente me perguntando e eu inclusive postei nas minhas redes sociais sobre o planejamento do Flamengo para a estreia do elenco principal na temporada. O martelo ainda não foi batido, mas após reuniões internas entre os departamentos envolvidos nessa decisão, a tendência é que a estreia do elenco profissional do Flamengo aconteça no dia 1º de fevereiro na Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Jogo que vai ser disputado em Brasília, Mané Garrincha, 4 horas da tarde. Claro que até lá, um ou outro jogador possa retornar antes e ficar à disposição, por exemplo, na estreia do Brasileirão, marcado para o dia 28 de janeiro diante do São Paulo. Isso vai depender do desempenho e da evolução física dos jogadores nos treinamentos nos próximos dias nessa pré-temporada. Só contextualizando,
O elenco do Flamengo se reapresentou no dia 12 de janeiro, segunda-feira, e com isso teria 19 dias de pré-temporada até essa possível estreia em 2026, no dia 1º de fevereiro. Enquanto isso, a Fla Kids está iniciando e disputando o Campeonato Carioca. Lista de relacionados com uma ótima novidade, tá? Alan Santos, Bruno Xavier, Camargo, Carbone, da Mata, David, Daniel Salles, Douglas Telles, Gabriel Werneck, Guilherme Gomes, Gustavo, Iago, João Vitor, Johnny, Joshua, Caio Lopes, Caio Nóbrega, Lucas Vieira, Léo Nanete, Pablo Lúcio, Pedro Batista, Rian Roberto, Wallacian e Wanderson. E a grande novidade é o Rian Roberto. Pessoal, fiquem de olho nesse jogador. Joga muita bola. Muita gente estava aqui me perguntando de maneira ansiosa por que ele não foi relacionado para o jogo contra a Portuguesa. Eu expliquei nas minhas outras redes sociais que ele estava se recuperando de uma lesão muscular, estava em processo de transição e agora fica à disposição do técnico Bruno Pivetti. Acho que tem que ser titular, tem que jogar. Enfim, um jogador como ele tem muita qualidade, está comendo a bola no sub-20, embora tenha apenas ali 17, 18 anos. Baita jogador que você, rubro-negro, tem que ficar de olho, porque eu venho acompanhando há muito tempo o futebol do Rian Roberto e chama a atenção de uma maneira extremamente positiva. Agora, Marcos Antônio, galera. Por que o Flamengo ainda não fez o movimento de tentar, de fato, a contratação do Marcos Antônio, fazer uma proposta oficial? Já expliquei para vocês que tem que esperar a reunião política envolvendo a possibilidade do impeachment do atual presidente Casares, porque se ele sofre o impeachment, muda o presidente e com isso, obviamente, pode mudar a decisão. O Casares, o Flamengo faz uma proposta, exemplo, Casares rejeita ou aceita, aí sofre impeachment, aí o outro presidente vai lá, não, beleza, eu penso diferente. Então, e também qualquer decisão que ele fosse tomar agora poderia repercutir de maneira extremamente negativa no voto das pessoas ali para decidir o impeachment dele. Lembrando que o Marcos Antônio é um jogador muito valorizado e a torcida do São Paulo não quer que ele saia nessa temporada 2026, mas já mencionei aqui que o Flamengo sabe que o jogador topa o projeto, que o jogador quer se transferir para o Flamengo, mas não é só por causa dessa reunião que o Flamengo ainda não fez esse movimento. Lembrando, Marcos Antônio está emprestado pela Lazio ao São Paulo, tá? Eu até peguei aqui, e o contrato de empréstimo dele vai até 30 de junho desse ano. E a gente já trouxe aqui que ele vai ser comprado, que ele bateu metas de número de partidas em 2025, que ele vai ser comprado. O que me chamou a atenção é, ele não foi anunciado ainda, o São Paulo ainda não anunciou. E eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo sobre isso, e a pessoa me explicou, Venê, a gente tem todas as informações sobre o Marcos Antônio. Sabe por que o São Paulo ainda não anunciou? Porque falta um pequeno detalhe para ele, de fato, bater a meta de compra obrigatória. Sabe qual é o detalhe? O São Paulo conquistar a primeira vitória em 2026. E o São Paulo entrou em campo contra o Mirassol e perdeu. Ou seja, de maneira literal, no ponto de vista contratual, ele ainda não bateu a meta. Então, por conta disso, o São Paulo, de maneira prática e literal, ainda não exerceu a compra desse jogador. E quando o São Paulo vencer o primeiro duelo em 2026, aí sim a compra será efetivada. E a forma de pagamento será exatamente o valor de 4,2 milhões de euros por 80% em 4 parcelas de valores iguais, idênticos. 4 parcelas iguais. Uma após 10 dias após a assinatura do contrato e as outras 3 aí de maneira parcelada. Então, é por conta disso que o Flamengo ainda não fez o movimento. Porque não adianta nada o Flamengo fazer o movimento, sendo que o jogador, de maneira literal, ainda não é jogador do São Paulo. Ele pertence ainda à Lazio, o clube que ele tem contrato até o meio de 2027. Então, ele atingiu o número de jogos, e o número de jogos era extremamente baixo em 2025, era uma meta para ele ser comprado. Vene, mas por que botaram essa partida, essa vitória, uma vitória em 2026? Por conta de fluxo de caixa, por conta de, enfim, questões financeiras, para ficar para 2026. Então é isso. Então agora, daqui a pouco, em breve, eu estava vendo aqui os jogos do São Paulo, o São Paulo entrou em campo contra o Mirassol, perdeu o próximo jogo contra o São Bernardo, dia 15, ou seja, quinta-feira. Então,
teoricamente, na sexta, se o São Paulo vence na quinta, na sexta, o São Paulo vai comunicar a Lazio dessa compra obrigatória que o São Paulo tem que fazer junto à Lazio. É por conta disso. E eu descobri essa questão. Verei, e o volante Alan? Ó, tem gente dizendo que o São Paulo desistiu porque o Flamengo quis botar o Marcos Antônio na história. Gente, independentemente do Alan, tá? Se o São Paulo quer ou não o Alan, o Flamengo vai para cima do Marcos Antônio. Por quê? O Flamengo queria comprar já o Marcos Antônio. O São Paulo queria o Alan por empréstimo. São duas operações totalmente diferentes. Embora o São Paulo tenha falado, eu quero o Alan por empréstimo. O Flamengo virou, beleza, o Marcos Antônio eu quero comprar. E assim, ninguém pode proibir o Flamengo de fazer uma proposta oficial a um clube. O jogador já demonstrou a vontade dele, já verbalizou a vontade dele para os empresários, já tem um acordo entre Flamengo e jogador, digamos assim. Agora resta Flamengo e São Paulo. E por conta disso, por conta desse pequeno detalhe contratual, essa vitória, só falta isso. E aí o Flamengo fará um movimento de conversar com o São Paulo para exercer a compra do jogador junto ao São Paulo. O São Paulo vai pagar 4,2 milhões de euros pelo Marcos Antônio. É sinal que o Flamengo vai pagar isso? É óbvio que não, né? Se o São Paulo aceitar vender, será por um valor maior, até porque ele está valorizado agora em 2025, de fato. Ele fez uma grande temporada com a camisa do São Paulo. Então, Flamengo tentando Lucas Paquetá, tentando Marcos Antônio, tentou o Caio Jorge, espero eu que continue tentando o centroavante, que o Flamengo precisa sim de um centroavante. Chegando o Endrel para o gol, de maneira, digamos assim, foi uma oportunidade de mercado, mas o Flamengo também ainda tem Gabriel Brazão no radar, então o Flamengo fazendo bons movimentos aí no mercado. Você que está desesperado por contratação, calma, o elenco do Flamengo já é muito bom, até porque reforçou o setor defensivo, onde eu imaginava que era prioridade para mim. Prioridade, o setor defensivo. Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto e fui!